Olá, ICL Notícias, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Antes de tudo, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana, que tudo seja alegre. Mas as coisas não andam alegres, né? Não tem como a gente negar essas evidências, infelizmente. Estamos sempre diante de situações absurdas. A última delas trata desse estuprador, né, num centro cirúrgico, e é uma situação tão violenta que é difícil repetir. A gente nem precisa repetir, todo mundo sabe do que a gente está falando, mas é algo realmente que nos dá náuseas. Alguém numa situação de vulnerabilidade absoluta, sedada, sendo mãe, um momento sublime, o nascimento de uma criança, e alguém ali do lado, nesse movimento, nesse gesto, eu não sei dizer, não é só abusivo, né, gente? Não é. É humilhante, é como se ele quisesse humilhar mesmo aquela mulher, né? Então é uma situação horrível. E isso aparece muito nas redes sociais, para mim, especialmente, com perguntas como: será que a natureza humana é má? É horrível? Então o ser humano é isso? Aí a gente abre um debate interessante. Primeiro porque não existe uma natureza humana fixa, né? A gente já viveu nas cavernas e matou um animal com um pedaço de pau, né? Hoje a gente vive de um outro modo. Então, assim, é preciso entender que há uma transformação, inclusive no modo como somos, como agimos. Estamos em transformação, como tudo na natureza, em constante mudança, né? Mas é preciso também entender que nós nascemos muito abertos, né? Um bebê, quando nasce, ele não está pronto, ele não pode estar sozinho. Então, se a gente demora como mãe humana 9 meses gestando uma criança, a gente precisa de pelo menos 5 anos com essa criança ao lado dela, para que ela possa atravessar uma rua sozinha e comprar um pão do outro lado. Ainda é muito cedo, mas ela consegue atravessar, comprar um pão e voltar, ela sabe, apesar de muito perigoso, ela consegue, ela tem noção para isso. Mas uma criança de 1 ano não. Então, nós humanos, a nossa formação, ela continua depois do nascimento. Trazemos muitas coisas como informação genética, mas também sofremos uma influência muito grande dos primeiros anos de vida, especialmente, que é quando estamos ainda nos tornando autônomos. A partir de um certo ponto, a gente consegue se virar, trabalhar, ganhar um dinheiro num sinal, né? 7 anos, claro que não é o correto, óbvio, mas eu digo, é possível, consegue, mas uma criança de 3 anos não consegue isso, tem que ter alguém com ela. Então, a nossa formação é complementada pelas relações sociais, e é esse jogo que está em questão hoje, não é? É o humano que está em questão. Então, esse tipo de limite sempre existiu. Há em nós, quando nos tornamos humanos, humanizados, né? Já entrando minimamente na ordem social e aceitando as leis, tem sempre em nós algo que escapa e que pode se transformar em algo muito agressivo. Porque todos nós, antes de tudo, somos movidos por intensidades, por forças, né? Que pulsão, como percebe a psicanálise, até citei isso já aqui. Então temos uma intensidade que vai virando canaletas, formas e tal. Hoje as nossas canaletas estão em crise. Há um conflito enorme nessas canaletas, nos modos de ser humano, de ter um corpo, de ser mãe, de ser pai, de ser filho. Tudo está mudando, tudo se transforma de uma forma rápida. Então isso não é ruim, mas é desintegrador. Especialmente agora, que é uma transição de um modelo em que as coisas eram materiais para elas se tornarem virtuais. Então essa transformação é grave, além de todo momento que envolve toda essa crise. Então, nós não somos maus, nem bons, nós estamos abertos a acordos. Precisamos entender isso. Então, quando a gente se depara com situações horríveis como essas, todas que estamos nos deparando nos últimos tempos, é primeiro entender. É preciso criar algumas políticas públicas. Pessoas em situação de vulnerabilidade não devem estar expostas. Então, se está numa UTI, tem que ter câmeras gravando e acompanhando. Se estão sedadas, tem que ter uma câmera acompanhando. Crianças pequenas estão expostas no hospital, há enfermeiros, há professores, numa creche, tem que ter câmeras acompanhando. Então, tem todo tipo de gente no mundo, a gente já tem clareza disso, a gente precisa ter o mínimo de controle, já que temos tantas câmeras, que as vulnerabilidades
sejam priorizadas na hora de colocar sorrir, você está sendo filmado, não é? Já que isso é tanto em lojas para não ter roubos, que isso se volte especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidades. Envolvem também idosos, né? Crianças, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade tem que ser acompanhada por câmeras. É o mínimo nessa transição. Mas eu espero que esse humano cresça, se amplie, né? E a gente possa lidar com as nossas pulsões e paixões e agressividade de um modo mais equilibrado e tranquilo. Vamos plantar, antes de tudo, alegria, né? Vamos passar um fim de semana nos divertindo, em contato com a natureza, a arte, a música, especialmente a arte, e encher nosso corpo de vida, para não ter esse tipo de pensamento e gesto tão horroroso, né? Para a gente não entrar nessa lama que a gente está assistindo o tempo inteiro ao redor da gente. Vamos vencer isso com alegria, não é? Isso faz parte dessa nossa humanidade estranha, sim, faz parte. Mas a gente tem outras possibilidades, né? Tem muitas coisas maravilhosas que nós humanos fazemos. Vamos lembrar disso e investir na direção do que é afirmativo e vivo e, ao mesmo tempo, criando situações de controle e monitoramento das vulnerabilidades para que isso nunca mais se repita.